Boa noite a todos os meus irmãos e irmãs de ideal. E que nesse iniciar de ano nós possamos promover a cada dia a reforma íntima, a transformação moral. Que possamos encontrar em nosso íntimo as forças necessárias para nos tornarmos cada vez melhores. Hoje falaremos sobre as muitas moradas na casa do Pai. É o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. A casa do Pai é o universo. As muitas moradas são os diferentes mundos habitados, os planetas habitados, que são muitos, infindáveis, cada qual trazendo em si o que é necessário para o aperfeiçoamento do espírito humano, do ser humano. Existem os mundos primitivos, que é onde o ser principia como humano a sua evolução. São os mundos primitivos. Em seguida, nós temos os mundos de provas e expiações, que é o caso do planeta Terra, em fase de mudança, de passagem para uma terceira categoria, que é mundo de regeneração. Então nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, categoria em que o planeta Terra ainda se encontra em transição, passagem para mundo de regeneração. Qual é a diferença? No planeta de provas e expiações, o mal ainda prepondera. No mundo de regeneração, o bem já está à frente. Não é o bem que prepondera como um todo. Não, ainda existe o mal. Porém, o bem ganha maior espaço. Eu sei que nesse momento muitos devem estar questionando, com tanta violência, com tanto desamor, com tantos crimes hediondos, e o planeta Terra está passando para uma terceira categoria, que é mundo de regeneração. Sim, acontece que essa passagem não é repentina, não é de um dia para o outro. Essa passagem leva séculos. O terceiro milênio está se iniciando, né? É o 13º ano desse terceiro milênio. Nós teremos muitos anos, muitos séculos ainda, para que ocorra essa passagem para mundo de regeneração. E entendamos, o bem continuará ao lado do mal, porém ele estará à frente. A diferença é essa: enquanto no mundo de provas e expiações nós temos o mal preponderando, o mal em maior intensidade, no mundo de regeneração, o bem falará mais alto. Mas não é o último estágio, é o terceiro de uma série de 5 estágios. Nós já vimos mundos primitivos. Existem mundos primitivos? Existem, porque Deus cria desde toda a eternidade. Porque quando nós falamos em eternidade, nós pensamos em Deus. Deus que não teve princípio e não terá fim.
Deus é eterno. Nós fomos criados por Deus. Nós somos imortais. Imortal é diferente de eterno. O eterno não tem princípio e não tem fim. O imortal teve começo. Nós tivemos um princípio, mas não morreremos nunca. Continuaremos existindo. Somos imortais. Deus sempre criou, continua criando. Assim, há a necessidade de mundos primitivos, para onde vão os espíritos principiantes, aqueles que estão iniciando a sua jornada evolutiva na condição humana. Nós já nos encontramos no segundo estágio, a caminho do terceiro, mundo de regeneração. Depois nós temos os mundos celestes, felizes, os mundos felizes, em que o bem preponderará sem sombra de dúvida. É o quarto estágio. E finalmente os mundos celestes, onde o Espírito puro, perfeito, estará habitando. Onde estão habitando? Porque nós temos todas essas categorias de mundos, todas essas categorias, muitos mundos primitivos, muitos mundos no mesmo estágio da Terra, muitos outros de regeneração, felizes e celestes. E são as 5 categorias, mas são muitos, muitos mundos, porque quando se fala em 8 planetas, não mais 9 como se pensava, né? Porque Plutão deixou de ser considerado planeta por ser extremamente pequeno. Quando nós falamos em 8 planetas, é do sistema solar, é do nosso sistema solar, que é um grão de areia num vasto deserto. Um grão de areia, porque o universo é incomensurável, não tem dimensão, é o infinito. Assim sendo, nós temos uma infinidade de mundos habitados. Este nosso sistema solar e muitos outros sistemas, formando a nossa galáxia. Além da nossa galáxia, que seria um pouco mais que um grão de areia, nós temos uma infinidade de galáxias formando o universo. Então são milhares, milhões, trilhões de mundos habitados. E outros tantos mundos sendo criados, porque o Pai cria não só espíritos, continua criando mundos. Mundos se desfazem, mundos deixam de existir e dão origem a outros que serão igualmente habitados. Mas não pensemos no fim do planeta Terra como se pensava, né? Como alguns pensavam até há poucos dias, que no final de 2012 o planeta Terra seria excluído, deixaria de existir. Nós já sabemos que se trata apenas de um calendário diferente, né? O calendário maia, né? E que não tem nexo em termos de
fim de mundo. O planeta Terra prosseguirá a sua tarefa agora na condição de planeta de regeneração, entrando para essa condição, e prosseguirá séculos, milênios, até que nós estejamos aptos para habitar outros mundos, porque todos nós, sem distinção, caminharemos para a perfeição. Continuaremos no planeta Terra nesse terceiro milênio? Depende de cada um de nós. Por quê? Estando o planeta Terra nessa nova categoria, é preciso que nós nos tornemos melhores para podermos permanecer no planeta Terra. Se não avançarmos igualmente na senda do progresso, tornando-nos melhores, habitaremos outros mundos de provas e expiações. Não faremos jus ao planeta Terra. Portanto, para aqui permanecermos, para continuarmos reencarnando neste mundo, neste planeta, é preciso que nós realizemos essa mudança interior, que exige cada vez mais de cada um de nós, que é a caridade tal qual entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Isso é caridade tal qual entendia e entende Jesus. Então, para aqui permanecermos, é fundamental que nós nos transformemos, que nós nos tornemos cada vez melhores, espíritos mais adiantados, espíritos propensos ao bem, espíritos caritativos, que sejamos caridosos na verdadeira acepção da palavra. Então, as muitas moradas na casa do Pai são esses mundos habitados. Está no terceiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 27 do livro A Vida Escreve, o Espírito Hilário Silva, através da psicografia do nosso querido Chico, nos traz a visão de Eurípides Barçanufo. Qual foi essa visão que teve Eurípides? Na realidade, o apóstolo da mediunidade, também chamado o apóstolo da caridade, desde tenra idade, sempre demonstrou uma grandeza de alma, filho exemplar, aluno brilhante, irmão maravilhoso, amigo para todas as horas, espírito iluminado, cristão fervoroso, inicialmente trabalhando na Igreja Católica, trabalhando junto aos vicentinos. Realizou um trabalho maravilhoso dentro da igreja, porque não importa qual seja o templo, importa sim trabalhar no bem. Eurípides, na realidade,
veio à terra com uma brilhante missão. Era um espírito missionário. E, por volta de 1902, ele nasceu em 1880, por volta de 1902, a sua mediunidade, contato com a doutrina espírita e o desabrochar da mediunidade naquele espírito iluminado fez com que ele se desligasse da igreja e estabelecesse vínculo com o espiritismo. E aí se inicia a sua grande tarefa. A mediunidade aflora de todas as maneiras. E Eurípides, dentre todas as mediunidades que apresentava, tinha também a do desdobramento. Ou seja, o espírito se desprendia da matéria, não precisava estar repousando, não. Bastava que ele se sentasse e se desprendia, indo para o mundo espiritual. Aliás, muitas vezes isso ocorreu em sala de aula, porque ele foi também o educador, o verdadeiro educador. Ele sim podia ser chamado o professor. Brilhante, conhecimento em todas as áreas. E em um desses desdobramentos, desses desprendimentos, Eurípides ganha o espaço e ascende rapidamente. Subia, subia, subia. Pensava em retornar, voltar para o corpo, mas não conseguia. Depois de muito subir, ele chega a uma determinada paragem, onde a paisagem era deslumbrante e avista um homem envolvido por intensa luz. Eurípides quer avançar, quer aproximar-se daquele homem, mas não consegue, sente-se paralisado. E de repente, ele percebe que estava próximo de Jesus. Era o Mestre Jesus. Porém, quando Eurípides consegue olhar nos olhos do Mestre, percebe que Jesus estava chorando. Aliás, quando Eurípides notou que estava diante do Cristo, as lágrimas foram abundantes. Ele agradecia em pensamento a grandeza daquele momento, o encontro com o Mestre Nazareno, o encontro com o Cristo Consolador. E ao visualizar lágrimas nos olhos do Mestre, ele pergunta: Senhor, por que choras? Jesus permanece em silêncio. E Eurípides lança um novo questionamento: Senhor, choras por aqueles que ainda não o conhecem? Choras por aqueles que ainda não compreenderam a sua mensagem, que ainda não aceitaram os seus ensinamentos? E Jesus responde: não, choro por todos aqueles que conhecem o meu Evangelho, mas não o praticam. Choro
por todos aqueles que conhecem o meu Evangelho, mas não o praticam. Naquele momento, Eurípides começa a voltar. Ele sente vergonha. Ele sente vergonha. E nós o que sentiríamos se Eurípides, filho maravilhoso, aluno exemplar, professor na verdadeira acepção da palavra, amigo para todas as horas, cristão fervoroso, caridoso ao extremo, ele que passou por privações, porque era uma família numerosa, eram 15 irmãos, 15 irmãos, ele era o terceiro, mas conviveu com a miséria realmente, e sempre preocupado com a saúde da mãe, porque ela apresentava epilepsia, e é ele quem vai curá-la depois, através da sua mediunidade. Então Eurípides retorna à terra, não relata o ocorrido a ninguém. Na realidade, nós só tomamos conhecimento desse contato que Eurípides teve com Cristo através da psicografia de Chico Xavier. Passados 60 anos desse fato, porque Eurípides viveu de 1880 a 1918, teve uma curta existência. Chico reencarna em 1910. Portanto, quando Chico estava com 8 anos de idade, Eurípides já partia para o mundo espiritual. E esse fato, essa vivência espiritual, só foi passada aos homens através da psicografia de Chico Xavier. Mas qual o valor, qual a importância desse contato de Eurípides com Jesus? O valor foi a sua tarefa após esse encontro. Se até então ele já era um homem caridoso, a partir daquele dia ele não mais descansou. Dias e noites trabalhando pelo próximo, dia e noite realizando o seu trabalho como educador e como médium. A partir daquele contato com Jesus é que se inicia a grande tarefa do médium Eurípides Barçanufo. Nós, provavelmente, se isso nos ocorresse, contaríamos para todo mundo, não é verdade? Porque nós nos sentiríamos a última bolacha do pacote, nós nos sentiríamos os melhores. Mas Jesus, Eurípides, em sua humildade, nos deu o verdadeiro exemplo da caridade, do silêncio. Não se promoveu, ele promoveu o semelhante, ele promoveu o bem-estar do próximo, mas nada desejava para si, nada queria para si, apenas trabalhar no bem. Então, Eurípides vai a essa morada espiritual e retorna cheio de sonhos, de ideal,
cheio de vida, vida em abundância, para ser colocada a serviço do próximo. Esse é o espírito de desprendimento, é o espírito que se despojou de tudo que é material para vivenciar o amor. No livro Contos e Apólogos, também psicografia do Chico, o irmão X nos traz uma reflexão muito importante. Ele nos relata que no reino das borboletas, um apólogo, então nós vamos recorrer aos ensinamentos que podemos tirar de tudo que a vida nos oferece, inclusive os animais. No reino das borboletas, num determinado dia, pousa em um charco uma borboleta maravilhosa, toda colorida, e ela se aproxima de suas irmãs lagartas, as lagartas que estavam naquele charco. E diante daquela beleza, daquele ser maravilhoso que chegava, vinda dos ares, vinda do espaço, pousando ali ao lado delas, começaram a questionar se ela seria uma fada, de que mundo ela estaria vindo, que ser maravilhoso era aquele. E a borboleta então respondeu: sou uma das irmãs de vocês, sou da mesma família. Um dia vocês também terão asas, um dia vocês também ganharão o espaço e poderão sugar o néctar das flores, poderão chegar às copas floridas das árvores, poderão ganhar o espaço como hoje eu faço. Vocês também terão asas. As lagartas estavam impressionadas, não acreditavam que isso fosse possível. E aquela borboleta maravilhosa prossegue o seu diálogo. Mas é preciso que vocês resistam às intempéries, que vocês resistam aos vendavais, a toda sorte que venha da natureza, a todos os dissabores que ocorram nesse charco. Resistam a tudo, e um dia vocês terão asas maravilhosas, como hoje eu as tenho. E volta para o espaço. As lagartas continuam alvoroçadas. Que ser maravilhoso! Asas coloridas. E eis que chega a lagarta mais velha, que estava ausente à procura de um outro espaço. E ao ouvir o diálogo das lagartas jovens, cheias de sonhos, de fantasias, como ela disse depois, ela lança um ultimato: calem-se, vocês não sabem o que estão dizendo. Nós seremos lagartas sempre, jamais teremos asas, jamais poderemos ganhar o espaço. Amanhã nós estaremos nos mudando. Encontrei uma horta maravilhosa e nós, a partir de amanhã, poderemos comer a couve,
todas dormiram. Porém, no dia seguinte, a lagarta velha já estava em processo de transformação. Não acordou para a viagem à horta, onde comeriam a couve. Estavam surgindo as asas. E começava a aparecer, e elas acompanharam todo aquele processo. Assim somos nós. Vivemos como lagartas. Nós nos prendemos aos pés de couve. Nós vivemos para tudo que é material. Nós nunca estamos satisfeitos com o salário. Nós nunca nos realizamos com aquilo que possuímos, com aquilo que podemos comer, com aquilo que podemos vestir, calçar. Nós vivemos como lagartas, procurando a cada dia novos pés de couve, porque nós queremos mais. Assim é o nosso planeta ainda. Nós, maioria, ainda vivemos como lagartas. E eis que de repente seremos chamados pelas asas da morte. Não teremos ainda asas, porque falta muito para nos tornarmos anjos. A asa da ciência, do conhecimento e a asa do amor, da caridade, da benevolência. Ou seja, asa do conhecimento científico, tecnológico, ciência. E a outra asa, a do afeto, a do amor, a da fraternidade, a da moralidade. Seremos buscados pelas asas da morte, mas ainda não teremos asas, como aquela belíssima borboleta. E provavelmente, aquela lagarta velha, se nós pensarmos no campo da espiritualidade, as suas asas estariam atrofiadas. Ela não voaria, ela não galgaria espaço, porque vivia como lagarta, pensava como lagarta. Então, meus irmãos, nós estamos hoje no planeta Terra, todos nós em uma horta. Pensemos na horta em que vivemos. Nós todos nos encontramos nela, porque todos nós trabalhamos e pensamos em um bem-estar físico, material. Mas é preciso, além disso, claro, nós temos que trabalhar, nós temos que pensar nesse bem-estar. Não é proibido ter esse bem-estar que o trabalho pode nos proporcionar. Não é proibido, não é injusto, porém é necessário que nós comamos a folha da couve, mas pensemos no néctar das flores da vida espiritual, que nós vivamos como espíritos, que nós pensemos como seres imortais, porque a nossa passagem pela terra é extremamente curta, é rápida, é um segundo no relógio da eternidade, é um segundo no relógio da eternidade. E a gente tem provas todos os dias. De repente, é um irmão ou uma irmã que desencarna repentinamente.
enfermidade que destrói todas as células, os tecidos, os órgãos, rapidamente levando à morte em poucos dias. Uma pessoa que até ontem era saudável, era cheia de vida, ou um acidente, e eis que aquele irmão do nosso convívio é chamado para o espaço, para o mundo espiritual. E aí? Será uma lagarta ou uma borboleta? E nós, que logo também seremos chamados. Não é ser pessimista, é pensar na vida tal qual ela é. A única certeza que nós podemos ter é a do desencarne, é a de que um dia deixaremos o corpo. Podemos fazer muitos planos para amanhã, mas não sabemos se eles vão se concretizar enquanto estamos na carne. Poderemos ser chamados ainda esta noite, ou daqui a alguns instantes, e que a gente possa ter algum vestígio de asa, que nós possamos ter alguns sinais de asa para podermos galgar, para podermos alçar voo, ou para sermos levados à pátria espiritual, a uma escola, a um hospital, onde seremos tratados, cuidados com amor. Então, vivamos como borboletas e não como lagartas. Ou pensemos, somos lagartas, porque assim fomos criados no princípio, ovinhos, larvas. A lagarta realizando o seu processo de transformação, que é a evolução. Então, não desprezemos a lagarta que ainda somos, mas trabalhemos para que surja uma borboleta colorida, uma borboleta cheia de amor, uma borboleta que possa buscar o néctar das flores, que é o alimento espiritual, o amor que nos embalará na vida do Espírito. É esse néctar, é esse alimento que nós mais precisamos buscar. Vivamos como lagarta, sim, porque ainda somos, mas trabalhemos para que surja essa borboleta maravilhosa, esse ser iluminado, esse ser perfeito, que poderá conquistar mundos, que chegará a muitas moradas na casa do Pai, porque o espírito evoluído, ele vai a muitos lugares, ele chega onde nós não podemos ainda chegar. Um dia também chegaremos, mas trabalhemos essa lagarta que ainda existe em nós, que ainda somos espiritualmente, e burilemos-nos para que surja essa borboleta. Que Jesus nos dê um 2013 repleto de conquistas morais, de valorização da vida, que sejamos, quando chamados, testemunhas do amor que o Pai deposita em cada um de nós. Não esperemos um mundo melhor lá fora. Esse mundo melhor se inicia no templo do coração, no templo da alma. É em nós mesmos que tem origem
esse mundo melhor ou um mundo de dores, de provas, de resgates dolorosos? Trabalhemos, meus irmãos, e deixemos para trás a cada dia um pouquinho dessa lagarta, porque ainda somos, ainda erraremos muito, mas e ao percebermos o erro, voltemos atrás e recomecemos com o firme propósito de não cometermos o mesmo erro. Outros ainda serão cometidos por ignorância, por falta de conhecimento, mas não por descuido, porque às vezes nós erramos por descuido. E não estou dando uma receita a ninguém, não. Estou endereçando-a primeiramente a mim mesmo. Trabalhemos na certeza de que um dia conquistaremos esse mundo de paz, esse mundo de amor, esse mundo em que o néctar, o amor, falará mais alto. Muito obrigado. E um 2013 repleto de muita paz e amor.